Vamos lá, bom dia, meninas e meninos, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso papo. Que delícia foi ter encontrado vocês pessoalmente, ter vivenciado aquele momento do evento em Foz. Como foi bom, viu? Gratidão é um sentimento, porque é muito gostoso poder conhecê-los, abraçá-los, né? A gente se aproxima, né? O vínculo ele se dá no calor do abraço, e foi muito bom a gente se encontrar. E digo, Patrícia, que senti sua falta, né? Sentimos você não estar conosco, mas a gente sabe que setembro tem mais e que possamos estar juntos, né? Foi uma pena, foi um momento muito gostoso mesmo de aproximação, de vínculo nosso, eu fico muito feliz com isso. Espero que vocês tenham aproveitado o feriado para descansar, para recarregar as energias, né? Para colocar de novo o nosso carrinho no trilho da nossa rotina, né? Da nossa rotina. É muito bom quando a gente pode sair um pouquinho da rotina, vivenciar momentos diferentes, que foi o que nós fizemos na semana passada, e hoje a gente volta à nossa dinâmica de trabalho, aos nossos papos formativos. Vocês, no encontro com os seus cursistas, vão vivenciar o roteiro 5 essa semana, né? E o nosso papo formativo é o roteiro 6. Mas, gente, antes de eu começar com vocês a conversa do nosso papo mesmo, veio hoje um convite, e eu quero começar com esse convite, divulgando ele para vocês, e depois eu vou colocar lá no nosso Classroom para que vocês possam disponibilizar também nas turmas do Classroom de vocês e nos grupos de WhatsApp. Tá? Então, é no intuito do convite mesmo, que o programa Inspiração ele está de volta, né? E aqui diz que ele está de volta com cara nova. É a terceira temporada do programa Inspiração. É um programa justamente pensado e proposto pelo Núcleo do Formadores em Ação. E nesse primeiro episódio dessa terceira temporada, quem vai ser o convidado a nos inspirar será o Rafael Adas, que é o técnico pedagógico da temática de engajamento para aprendizagem. E esse bate-papo, esse programa, ele vai acontecer amanhã, às 3:30 da tarde. Então, qual que é a ação que eu preciso que vocês desenvolvam depois? Então, nesse slide, ele tem o link de acesso para o programa, né? Então, quem puder assistir, acompanhar em tempo real, né, vai poder acessar o link, e acredito, logicamente, vai ficar gravado também, para que a gente possa, num outro horário também, depois acessar o programa. Então, eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom depois, e também no nosso grupo do Whats, para que vocês possam daí fazer o mesmo, né, que daí vocês, hoje no decorrer do dia, e amanhã, na parte da manhã ainda, vocês possam disponibilizar o convite, para que o pessoal possa assistir aí o poder do engajamento nessa conversa com o Rafael, do engajamento para aprendizagem, tá bom? Então, isso chegou hoje para nós também, essa orientação, então, por isso que eu ainda não disponibilizei lá no Class, mas hoje ainda, no início da tarde, eu já disponibilizo para vocês no mais tardar, e também no grupo de WhatsApp, para facilitar a divulgação desse convite para os cursistas de vocês, tá bom? E aí, agora a gente vai conversar sobre o nosso sexto roteiro, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a avaliação da aprendizagem contextualizada às práticas de ensino. A ideia central aqui do nosso encontro hoje é a gente entender de fato a avaliação como processo, né? A avaliação não como momentos isolados de verificação desse processo, mas a avaliação como parte. E como parte, o quanto é importante que essa avaliação esteja contextualizada às práticas e metodologias de ensino, né? Então, o quanto ela esteja de fato inserida na dinâmica do cotidiano da sala de aula, né, do processo do aprender dos nossos estudantes, a avaliação não seja um momento isolado, mas que ele, de fato, seja algo que aconteça de forma integrada e contextualizada ao
processo de ensino-aprendizagem. A nossa agenda aqui, sempre é importante lembrar vocês que vocês precisam customizar esse slide, né, organizando os tempos, porque aqui a agenda está organizada em 80 minutos, mas vocês têm 120, né? Minutos? Não, 100 minutos. 100 minutos, né? 1h40. Para vocês distribuírem aonde vocês acham que é melhor, né, otimizar o tempo, aonde vocês vão disponibilizar mais tempo de conversa e discussão com seus cursistas. Então, nós vamos começar o nosso acolhimento assistindo um vídeo. Opa, ele já... Olha só, ele está com pressa. Só dar uma pausa. Então, a gente vai começar esse nosso momento de acolhimento assistindo esse vídeo, que é um vídeo bastante musical, mas eu já vou direcionar vocês para assistirem o vídeo já pensando, né, o que esse vídeo tem a ver com a minha prática pedagógica? Qual é a relação que eu posso estabelecer desse vídeo com a minha prática pedagógica? Vamos assistir o vídeo, então. Esse vídeo, né, foi uma campanha publicitária da Brastemp. Eu até tinha feito um corte antes, mas depois eu verifico de novo para ficar a essência do vídeo, para que vocês possam refletir sobre. Então, o exercício aqui é o seguinte: eu vou convidar para conversar com a gente um pouquinho e falar sobre qual é a relação que estabeleceu do vídeo com a sua prática pedagógica a Regiane e a Valquíria. Mas os demais sintam-se muito à vontade para usar o chat também como forma de registro, de colocar suas contribuições e suas impressões e reflexões a partir do vídeo. Eu gostaria de começar com você, Valquíria. Quando você, ao assistir o vídeo, qual foi a relação que você consegue estabelecer desse vídeo com a sua prática pedagógica? Olha, bom dia, pessoal. Eu comecei a assistir o vídeo e falei, a Angelita vai me chamar, faz tempo que ela não fala comigo. Só a transmissão do pensamento. Barbaridade, vamos lá. Bom, o que eu pensei, assim, primeiramente, como a minha prática, nós, professores, temos os instrumentos, né? A gente tem o Educatron, né? Às vezes funciona, em alguns momentos não. A gente tem o material do RCO, ali o primeiro momento que aparece os músicos com o instrumento. Então, eu pensei assim, eu, Valquíria, com meus instrumentos, né? O meu caderno de anotações diário, as minhas leituras lá, quando vocês me mandam, ou o próprio livro didático. Então, estou aqui.
Mas quando eu chego no meu lugar, né, que é lá onde ele estava na apresentação, onde foi o palco livre, eu também fico feliz, mas mais feliz ainda quando todos juntos, né? Eu fico pensando não sei se estou falando abobrinha, viu, Angelita? Se eu falar abobrinha, você me fala, mas assim, pensando nos alunos, todos juntos, porque a gente precisa tanto desse aluno, né? A gente fala muito dessa questão da falta, que faz falta, porque sem aluno a gente não é professor. Então, quando junta todo mundo ali, parece que é um acolhimento. Porque eu fico preocupada com as minhas turmas que são numerosas, mas tem horas que eu penso, meu Deus, sem eles eu não sou professora, né? Então, quando juntou todo mundo ali, que legal que aconteceu aquela apresentação. E aí o que veio na minha mente foi do curso, algo inovador, né? Porque nós tivemos uma oficina que falava de inovação, e aí foi feita uma apresentação, mas tão diferente que chamou a atenção de quem estava assistindo. Então, de que forma que eu vejo na minha aula? Eu fiquei pensando no curso em vários momentos, as atividades que tiveram, as dinâmicas, até tem uma que eu vou fazer em oratória, que é a sua, tá, Angelina? Meu Eu Deus! vou trabalhar, porque eu estou falando de currículo, e a gente está falando das nossas características, do que eu tenho de bom para oferecer para aquela empresa ou para aquele cargo, e aí eu vou trabalhar aquela dinâmica. Já pensei, vai ser um pouquinho diferente, mas deu ali uma ótima ideia. Então, quando eu estou lá dentro da apresentação, eu pensei nisso. Não sei se eu consegui ficar clara. Foi clara, né? Eu consegui, sim, e que bacana, você trouxe um olhar que não tinha me ocorrido quando você trouxe a ideia dos instrumentos, amei. Muito obrigada por partilhar com a gente, Valquíria. E você, Regiane, qual a relação que você estabeleceu do vídeo com a sua prática pedagógica? Bom, eu também pensei na questão dos diferentes instrumentos, como ela falou, mas como é difícil também o trabalho, como é importante, não é difícil, como é importante o trabalho do professor como esse maestro que tem que orquestrar esses diferentes instrumentos para realizar uma avaliação, vamos pensar na questão da avaliação, que consiga fazer com que todos toquem o mesmo acorde ali, com que fique bonita, com que saia uma música perfeita, né? Porque nós temos que achar diferentes tipos de avaliação para diferentes tipos de aprendizado, diferentes tipos de alunos, porque aprendem e conseguem assimilar de diferentes formas, mas aí na hora de orquestrar todo mundo para ficar bonito, tem que sair de uma forma só. Então, não é fácil achar, né? Não é fácil encontrar diferentes tipos de avaliação para que tudo saia como a gente quer. Porque a sala de aula é muito diversa, é muito diferente. Aqui no nosso formadores também, né? Nossos cursistas, às vezes a gente fala algo aqui, a interpretação sai muito diferente. Então, o difícil trabalho do maestro aqui, que é o professor, para tentar encontrar métodos diferentes de atingir cada um e sair um resultado bom, um resultado único, assim. Né? Eu pensei nessa forma ali, que ele conseguiu fazer isso, né? Muito obrigada. É isso aí, ó. O professor como maestro, né? A analogia, né? Em sala de aula, nós somos o maestro, né? Da nossa orquestra, da nossa turma. E aí eu achei também, vou trazer com vocês aqui, o João Pedro colocou assim, ó, que ele pensou no nosso segundo roteiro, quando falamos as diferentes aprendizagens, contextos diversos, e como nos viramos com essa realidade. E a Cláudia também trouxe a ideia de pensar no professor como maestro, né? A Valdirene também traz aqui, ó, pensei nessa diversidade mesmo, e a importância de contextualizar, mesmo que em realidades diferentes. A Patrícia traz também a questão do engajamento, objetivo comum, encantar como um maestro. E eu acho que é esse lugar também que nós, enquanto professores, nós ocupamos, né? E o quanto é desafiador, né? Tanto você, Regiane, quanto Valquíria trouxeram isso, né? O quanto é desafiador. E aí, quando a gente se coloca, né? A gente se vê nesse lugar do maestro, a gente se vê no lugar de quem tem o papel de mediador também, de quem vai conduzir essa diversidade, né, diferentes indivíduos com diferentes histórias, diferentes formas de aprender, como o João Pedro trouxe ali no chat para nós, e aí a gente tem a nossa música perfeita,
é o quê? É que todos alcancem o nosso objetivo de aprendizagem, né? Quando nossos estudantes, com os recursos que têm, com os diferentes tempos e formas de aprender, mas eles alcançam o objetivo de aprendizagem proposto, a gente conseguiu a harmonia da nossa orquestra, né? Então, essa é a ideia de provocar essa reflexão que vocês trouxeram de forma tão delicada aqui, a partir da música. Mas, de qualquer maneira, também eu quero aproveitar para destacar para vocês que nas notas da apresentação tem também como se fosse uma espécie de gabarito, que também pode nortear essas discussões de vocês, caso vocês percebam que, de repente, os olhares que trouxeram se distanciaram da intencionalidade, né? E vocês trouxeram muito bem aqui, né? Então, ao assistir o vídeo, o que a gente espera, né? Que vocês devem esperar que os cursistas tragam para reflexão? Essa ideia que vocês trouxeram, o professor enquanto maestro, e nesse caso o professor enquanto mediador do processo de ensino-aprendizagem, e aí vocês trouxeram muito bem na fala, né? Como mediador, a gente está sempre o quê? Em busca das estratégias de ensino, das metodologias ativas, que a gente possa desenvolver a autonomia do nosso estudante, torná-lo corresponsável pela sua própria aprendizagem, para que essa aprendizagem de fato seja significativa, né? Aqui a Valquíria trouxe, né? Pensando nos meus instrumentos, né? O meu caderno de anotações, né? Aquilo que eu trago e que eu levo para a sala de aula. A gente está falando de planejamento, né? A importância do planejamento. E quando eu faço um planejamento cuidadoso, pensando nos meus estudantes, eu vou buscar, por meio do meu planejamento, criar opções, né? Eu vou criar situações em que eu vou oportunizar a todos os meus estudantes situações de aprendizagem, né? O meu planejamento, quando ele é feito no olhar para o meu estudante, ele vai buscar oferecer oportunidades de aprendizagem a todos. E o quanto é importante a gente pensar que também pode nos trazer desse lugar, o quanto que é importante a gente pensar num ambiente de aprendizagem, a nossa sala de aula, como sendo um ambiente de aprendizagem colaborativo, né? Onde na diversidade todos podem trabalhar juntos para a resolução de uma situação, problema, para poder produzir uma atividade, ou mesmo para uma avaliação. A avaliação também pode ser nesse contexto da prática colaborativa. E são esses os olhares possíveis para que vocês possam trazer nesse acolhimento, né? Que, além de nos sensibilizar, ele nos permite refletir sobre a nossa própria prática. Por favor, Jaqueline. Quando eu estava olhando o vídeo, além das colocações que as meninas fizeram muito bem, eu associei os instrumentos de cada equipe que estava em diferentes espaços com os estilos de aprendizagem, né? E como ele conseguiu orquestrar tudo isso e como a gente precisa fazer tudo isso. Então, eu fiquei pensando assim, cada um estava numa cidade, é como os nossos alunos, né? Às vezes está cada um num planeta e você precisa criar essa sincronia e essa sintonia para que o trabalho dê certo. Exatamente, obrigada. Já cada um em um planeta, e é esse o desafio, né? A gente conseguir conectá-los e trazê-los, né? É a questão do engajar, né? O engajamento. É a gente trazer esse estudante para fazer parte, de fato. E o professor, como grande maestro dessa orquestra, tem um grande desafio, que é, no seu planejamento, a escolha das melhores estratégias de ensino, as metodologias, como ele vai avaliar se realmente essa aprendizagem está acontecendo para todos, mesmo que em tempos diferentes, mas essa aprendizagem acontecer de forma significativa. E aí, para o nosso momento de início de conversa, antes deixa eu só compartilhar com vocês, a Cláudia trouxe aqui também, né? Quantos olhares diferentes, coisas que a gente nem imagina, o outro consegue ver. E é isso que o nosso grupo propicia, né, Cláudia? Como é gostoso a gente, porque às vezes eu trago uma ideia sobre, mas quando eu ouço o outro, a partir do olhar do outro, o quanto também isso me enriquece, né? E o quanto isso contribui para a gente ressignificar a nossa própria ação. Então, nesse nosso momento para início de conversa, é onde a gente vai começar pensando o objetivo do nosso
do nosso roteiro, que é justamente o quê? Articular os diferentes tipos de avaliação, e vocês trouxeram isso na fala, com as metodologias de aprendizagem. Então, aqui, eu trago uma citação para vocês que diz assim, ó, é necessário considerar que o processo de ensino-aprendizagem é algo extremamente complexo. Possui caráter dinâmico e não acontece de forma linear, exigindo ações direcionadas para que os alunos possam se aprofundar e ampliar os significados elaborados mediante sua participação. Vocês trouxeram isso, né? Do quanto é um desafio para o professor, que não é fácil você ser o maestro dessa orquestra tão diversa, né? E por isso a gente tem que ter essa clareza de que o processo de ensino-aprendizagem é algo complexo, né? Que quando eu planejo, que quando eu elaboro o meu planejamento, eu elaboro um instrumento avaliativo, ele ganha vida lá na sala de aula, e nem sempre ele sai como eu esperava, nem sempre ele sai como eu havia planejado, eu preciso redirecionar ações, eu preciso retomar caminhos, então é nesse olhar, e como é que eu posso, então, articular as diferentes possibilidades de avaliação com as metodologias de aprendizagem, né? Em que medida a aula que eu dou, os encaminhamentos que eu proponho com os meus estudantes, elas se aproximam da minha forma de avaliar. E como eu utilizo isso em favor da avaliação? Né? Às vezes o professor dá uma aula incrível, os alunos se engajam, os alunos se apropriam, mas o professor não usa aquilo como instrumento de avaliação. Ele acaba fazendo um outro instrumento avaliativo, quando ele poderia ter aproveitado aquele momento para essa avaliação. Então, aqui é importante a gente também, nesse momento que a gente está iniciando essa nossa conversa, é a gente refletir justamente sobre isso, sobre o uso de metodologias ativas, não apenas como estratégia de engajamento dos nossos estudantes, né? Porque às vezes, quando a gente pensa na metodologia ativa, a gente vai nesse sentido, eu vou utilizar uma metodologia ativa com o intuito de engajar meus estudantes para a aprendizagem. Mas a gente pode ir além. Além de servir para engajar meu estudante para a aprendizagem, ela também pode ser uma possibilidade de avaliação dessa aprendizagem. É usar da metodologia ativa para engajar meu estudante, mas também como possibilidade de avaliação. Eu posso avaliar também se houve ou não a aprendizagem por meio dessa metodologia ativa que eu selecionei, dessa estratégia que eu planejei para desenvolver na minha aula. E aqui a gente tem essa imagem eu criei ela com o recurso da inteligência artificial, né? E a ideia aqui é a gente refletir um pouquinho antes de pensarmos nesse questionamento. Então, a ideia aqui é que a gente possa refletir um pouquinho sobre a nossa prática pedagógica, né? Então, vocês vão instigar os seus cursistas, assim como eu quero instigar vocês, que vocês reflitam um pouquinho sobre a sua prática pedagógica, quanto às estratégias que você utiliza em sala de aula. Né? Como é que as estratégias que você utiliza, os recursos que você utiliza em sua sala de aula, para as suas aulas, e como você planeja a avaliação da aprendizagem dos seus estudantes. Será que a sua avaliação, ela realmente faz parte do processo? A avaliação que você promove junto aos seus estudantes são momentos mais isolados. Essa avaliação conversa com a aula que você dá. Então, pensando nessa sua prática pedagógica, nas metodologias que você utiliza e em como você avalia os seus estudantes, eu convido todos vocês a registrarem no chat a resposta a esse questionamento. Ao planejar e implementar uma aula, utilizando uma metodologia ativa, como você realiza a avaliação da aprendizagem de seus estudantes nesse contexto? Então, pensando, você pode até aqui no chat colocar qual é a metodologia ativa que você utiliza, mas quando você planeja a sua aula, a partir de uma metodologia ativa, e você implementa, essa aula ganha vida lá na sala de aula, como é que você realiza a avaliação da aprendizagem dos seus estudantes nesse contexto, desta aula com essa metodologia? Vou dar uns minutinhos para que vocês possam registrar as suas contribuições no chat, e eu aproveito para também dizer para vocês que já está disponível no chat o link da lista de presença, para vocês preencherem, e eu já deixei disponível também o Contribua Conosco, para facilitar aí a nossa caminhada. Agora é com vocês, uns minutinhos, para vocês poderem registrar as contribuições de vocês no chat.
Já temos aqui 3 contribuições, né. A Valdirene fala do engajamento, pelo engajamento e envolvimento dos estudantes, ela avalia a partir dos questionamentos, das dúvidas que surgem durante todo o processo. A Regiane trouxe a ideia aqui da cultura maker, né, o aprender fazendo, a cultura maker é nessa perspectiva do mão na massa mesmo, né, avalia a interação no grupo, o trabalho em equipe, a produção e engajamento. O João Pedro está falando aqui, e aí eu vou convidar você para abrir seu microfone, João, e compartilhar com a gente que você trouxe algo importante aqui, interessante, que você traz a questão do uso das rubricas e critérios, né? Você colocou que crescer mais coerente e atribuir nota à participação nas atividades. E aí você traz, inclusive, utilizando rubricas e critérios, a fim de aproveitar a metodologia utilizada. Compartilha com a gente um pouquinho do que você registrou no chat e como você, na sua prática pedagógica, tem trazido essa questão de, com seus estudantes, utilizar essa questão dos critérios e rubricas a partir de uma atividade proposta. Olá, bom dia a Bom todas. dia. Eu coloquei inicialmente porque foi uma coisa com a qual eu sempre me preocupei, a subjetividade na avaliação. E a construção... Inicialmente, eu comecei construindo critérios para avaliar a produção de texto, escrita. Eu achava muito mais coerente entregar uma redação corrigida com as notas em pelo menos 5 critérios que eu observei, né? Uma redação de 0 a 10, atribuindo 2 pontos em cada um dos critérios que eu estava avaliando, e assim o estudante poderia ter um feedback escrito a partir desses critérios, né, que foram avaliados na redação dele. Depois, quando começa a conversa, né, de trabalhos mais dinâmicos, de metodologias ativas, e de gente trabalhar de uma maneira mais inovadora e menos tradicional em sala de aula, novamente vem essa discussão, né, de como avaliar isso. E o pensamento da maioria, não sei se é da maioria, talvez eu esteja exagerando, mas eu convivo com um grupo de professores bastante resistentes ainda, né, no sentido de achar que a avaliação é só aquela prova, e não atribuir notas, valores às atividades cotidianas, né, que a gente tem. E às vezes demora tanto para planejar e executar uma atividade, né, diferenciada, que não seja da maneira tradicional, que eu acho até uma perda de tempo eu ter que preparar depois uma prova, uma outra atividade para avaliar aquilo ali que poderia ser avaliado nesse momento. Só que também não pode ser uma banalidade, assim, né? Atribuir nota só pela participação, porque foi participar. Acho que é importante ter uma transparência, inclusive, com os estudantes de quais serão as rubricas, quais serão os critérios, né, que serão usados para avaliar ele na participação, na execução das tarefas que sejam propostas. Então, eu acho que para sair um pouco da subjetividade da avaliação e, assim, sendo um pouco mais justo e mais honesto também na atribuição de notas, de valores. Muito obrigada, João. E acho que é muito interessante quando você diz assim, né? Por que eu vou ter que... E é perder tempo, né? Eu fazer um outro instrumento avaliativo para validar aquela aula, aquela metodologia que eu utilizei, quando eu posso trazer para o meu estudante com clareza, você usou a palavra transparência, acho que isso é essencial, né? O aluno precisa saber onde você quer que ele chegue, o caminho que ele faça, qual é o percurso, e o quanto isso é importante. Ao saber disso, ele vai também ter clareza do que precisa ser feito e você aproveitar essa oportunidade de avaliação também desse processo. Por favor, Valdirene. Eu achei interessante a hora que o João falou, porque também os próprios alunos, né, como eles têm essa ideia de que a avaliação é só ali aquele instrumento. Eu fui para a Foz e deixei a atividade avaliativa para os alunos. Aí eu cheguei hoje, né, eles falaram, professora, você disse que ia deixar uma avaliação? Falei, mas vocês fizeram uma avaliação mais assim, porque era uma atividade em dupla, em que eles tinham que pegar um texto, fazer um mapa mental, para eles aquilo não era avaliação. Então, eles fazem, mostram que entenderam, e para eles não foi prova. Eu achei interessante, que daí eu associei com o que o João falou.
Ai, obrigada, Valdirene. E aí a gente vê o quanto nós também ainda estamos presos à avaliação apenas pelo instrumento prova, que o nosso aluno também espera isso de nós, né? Que seja uma prova aquilo que vai avaliar o conhecimento dele. E pense um quanto um aluno demonstra conhecimento quando ele é capaz de elaborar um mapa mental, gente. Isso dá uma trabalheira. Não é fácil você organizar ideias a partir de um texto e transformar isso no mapa mental. Olha o quanto isso é valioso e o quanto esse aluno traz de conhecimento a partir dessa organização de ideias, né? A Jaqueline também trouxe aqui, que eu achei bem interessante, que ela falou assim, né? Ela lembrou o vídeo que assistimos, né? Estamos o tempo todo fazendo fotografias dos nossos estudantes. Porque, na verdade, quando nós avaliamos, é isso, né? Nós avaliamos recortes, né? Nós pegamos, né? Nós damos ali momentos do nosso trabalho, nós pegamos recortes daquele conteúdo trabalhado para avaliar do nosso estudante. E ela traz que acredita que as metodologias ativas oferecem diferentes momentos para se avaliar a aprendizagem, né? E muitas vezes não conseguimos fotografar todos ao mesmo tempo. Dessa forma, procuro estar atenta e, além dos registros formais que ofereço como avaliação, observo também a forma como cada um consegue realizar as diferentes etapas propostas. É esse o nosso olhar do observador, né, que o pedagogo vem também desenvolvendo muito em relação ao trabalho do espaço de sala de aula, da observação de sala de aula. Mas nós, enquanto professores, nós também desenvolvemos essa nossa capacidade de observar o nosso estudante. Quantos de nós aqui já não temos aquela situação? Meu aluno tirou tanto, mas eu sei que ele é capaz de ter tirado mais, que em outro momento ele tinha demonstrado que ele tinha se apropriado. Acho que é nesse lugar também que você, João Pedro, traz muito a sua fala, né? De olhar, eu sei, eu conheço o meu estudante, eu percebi que naquele momento ele desenvolveu, mas na prova, de repente, outros fatores contribuíram para que ele não se apropriasse. Por favor, João. Enquanto vocês falavam aí, também me ocorreu uma outra coisa que eu vejo, até nos meus grupos aqui de estudo dos cursistas já surgiu a conversa de que a nota atualmente é muito engessada. Nós acabamos com 20% para poder atribuir valor. Tem 30% da nota é do Quizzes, 20% é da prova Paraná, aí às vezes tem uma prova do SAEB, que é para atribuir valor também. E aí eu não sei se é correta, mas a minha fala, né, é que, na verdade, a gente não atribui só 100%, nós colocamos 200 pontos, porque para cada avaliação a gente tem a recuperação, né? Então, se eu tenho aí 80% da nota engessada, mesmo que tenha 80% da nota engessada, eu posso fazer atividades avaliativas como recuperação para essas mesmas que já estão engessadas, né? Essa é uma conversa que eu sempre falo. Então, não é só essa desculpa, né, de achar que a gente nem tem tempo para dar nota para outras coisas. É isso, e está perfeito, eu acho que é nesse olhar mesmo, João, às vezes, eu trazer essa perspectiva do engessamento me coloca também num lugar, de certa forma, confortável. A culpa não é minha, eu não faço, não é porque eu não busco formas diferentes, é porque está engessado, eu preciso fazer desse jeito. E a gente sabe que, conforme o grupo se consolida na escola, as discussões pertinentes à avaliação, nós temos que trazer para nós aquilo que nos cabe, que está na nossa zona de autonomia de atuação, né? E eu acho que é muito legal você trazer esse olhar, e ele é importante, inclusive, ele é necessário. Por favor, Patrícia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, pensando nisso, né, eu acho que todo mundo tem compartilhado no grupo as polêmicas, né? Quando a gente traz os nossos roteiros e os questionamentos dos professores realmente partem disso, da questão do que é obrigado, do que é engessado, né, do que perde-se de autonomia, até quando diz, ó, o RCO vai estar atrelado à prova, que aí bem na prova use o RCO, traz para eles aí uma dimensão de perda também de autonomia. Mas lá na minha realidade eu sou pedagoga, então eu escuto isso dentro do formadores e fora, né, no meu cotidiano também.
Então, eu também penso, acredito que o que o João trouxe é uma estratégia muito bacana, né, da gente pensar esse outro espaço dos 200 pontos que a gente pode atribuir, e também temos lançado mão de um planejamento que coloque esses instrumentos de avaliação, não só como resultado, mas como instrumentos dentro do processo. Então, por exemplo, eles estavam indo muito mal no Matific, né? Mas ele é realizado dentro da escola, no laboratório. Existe alguma possibilidade de a gente organizar pares? Existe alguma possibilidade da gente, em determinado momento, estar fazendo juntos e tornar isso um aspecto da avaliação, né? Não somente como a sede traz proposto, como ferramenta, né? E está tornando isso mais vivo e mais na mão do professor. Então, tem inúmeros instrumentos que permitem a atuação deles dentro de um processo, em que isso é uma parte. E aí acho que o do João traz também uma coisa boa para mim, né, um novo argumento, mas eu também uso isso. Quando a gente planeja a avaliação, de que forma eu torno aquilo parte do grupo e não somente um instrumento que a SED tenha controle. Então, o processo de aprender com aquele instrumento pode ser que caiba a nós também, né. Então é um jeito de trazer, porque eles ficam muito revoltados e isso causa, assim: "Poxa, a gente é mero executor", né, conforme as coisas vêm chegando. E a perspectiva de trazer também o Quizzes como programa e projeto, né, talvez melhore um pouco, até na oportunidade que eu tive de conversar com os formadores, com quem vai cuidar do Quizzes no meu setor, eu também coloquei essas adversidades que têm a ver com o número de quizzes, com a parte fria da avaliação, que é quantitativa, né. E aí até pedi para eles: "Olha, quem não fizer ata", falei: "Não é o melhor meio de convencimento", né, a gente não tem que chegar falando de ata, essa não é uma estratégia pedagógica de engajamento, essa é administrativa de punição para quem não se engajou lá na frente, na minha opinião, né. Então eu acho que são conversas que a gente está tendo que fazer dentro da escola. E que elas são Obrigada. necessárias, né, Patrícia? Elas são necessárias. Você trouxe algo muito importante aqui, gente, que é algo que a gente vai devagarinho, que é um desconstruir para reconstruir. Mas não é desconstruir no sentido de desmonte e joga tudo fora, não. É desconstruir e com as mesmas peças reorganizar. Então, a gente tem que ter sempre clareza do quê? Que quando eu penso na Prova Paraná, é a rede que propõe. E ela não vai pensar na sua escola, no seu estudante. A rede propõe para a rede, para o todo. Quem conhece o estudante, quem conhece a realidade do seu contexto escolar, é você, professor, é você, pedagogo, gestor. É você que vai olhar para aquela turma a partir daquele instrumento. E aí ele vai deixar de ser uma ferramenta que é de controle, que engessa, porque quem dá vida a tudo isso sou eu lá no espaço da sala de aula. E eu acho que é aí que está a nossa zona de autonomia, de atuação enquanto professores. Nós conhecemos, somos nós que temos o dado, eu tenho resultados da Prova Paraná, eu tenho aquele dado, mas quem é que transforma isso em vida? Quem é que dá nome e rosto a isso? Somos nós, que estamos lá no dia a dia com o nosso estudante, que eu conheço as potencialidades de cada um, as dificuldades, os desafios que eu enfrento para que esse meu estudante aprenda, e é nesse lugar que eu saio daí de mero executor. Não, eu executo sim parte, mas nessa execução tem algo que está dentro da minha zona de autonomia, e aí eu sou aquele professor que é propositivo, que é o maestro da minha orquestra. Acho que é muito nesse lugar que a gente precisa também trazer essa nossa conversa. E aí a Rosemília trouxe a ideia do uso da sala de aula invertida enquanto metodologia, né? A Valquíria também trouxe a rotação por estação, a gamificação, cita também a sala de aula invertida, e trazem aqui a participação, observando a participação efetivamente do estudante, a interação nos grupos. A Cláudia colocou que, ao planejar uma aula, ela analisa os objetivos e é a partir deles que ela veja a melhor forma de dar a aula, né? Isso que a gente vem sempre trazendo, né? Qual é o meu objetivo de aprendizagem? A partir desse objetivo, qual é a melhor estratégia diante dos meus estudantes para trabalhar, para que ele realmente tenha uma aprendizagem significativa? E eu agradeço cada contribuição aqui, sempre muito preciosa. E aí, a gente continua trazendo um pouquinho da fundamentação para a nossa prática. Sempre destaco para vocês, explorem as notas de apresentação, que elas sempre vão trazer um suporte
para ancorar melhor vocês com essas discussões junto aos seus cursistas. Então, quando a gente fala de metodologias ativas da aprendizagem, vocês trouxeram alguns exemplos aqui, né? Sala de aula invertida, a rotação por estações, a gamificação, ela tem foco no desenvolvimento de competências e habilidades, com base na aprendizagem colaborativa. Então, sempre que a gente traz como proposta para a nossa sala de aula metodologias ativas de aprendizagem, eu estou buscando tornar o meu estudante parte do processo, corresponsável. É quando a gente traz para essa conversa a palavra protagonismo. Então, eu trago esse meu estudante para ser protagonista da sua própria aprendizagem, né? Onde, a partir do desenvolvimento de suas habilidades, ele também vai contribuir para a aprendizagem do outro. E essas metodologias ativas nos colocam, enquanto professores, no lugar de quem é o facilitador desse processo. Gente, ser facilitador não significa que o nosso trabalho é fácil, muito pelo contrário, ele se torna muito mais desafiador, porque eu tenho que trazer algo que engaje o outro, que envolva, que eu motive meus estudantes e que eles engajem. Eu vou ser o mediador desse processo de ensino-aprendizagem, e isso exige muito mais de mim enquanto professor, né? Quando o João Pedro trouxe na sua fala a questão dos critérios, das rubricas para avaliação, dá muito trabalho isso, porque eu tenho que planejar a minha aula, a minha estratégia, a clareza do que eu espero dos meus estudantes para levar isso para eles. Mas quando eu consigo me colocar nesse lugar do maestro dessa orquestra, que escolhe uma metodologia ativa, porque eu quero o meu aluno protagonista do processo, esse meu estudante, ele assume esse lugar. Eles se tornam sujeitos de sua aprendizagem por meio do desenvolvimento do seu protagonismo e da sua autonomia. E é sempre claro a gente lembrar que o aluno não nasce autônomo, ninguém nasce com autonomia. A autonomia se desenvolve. Eu preciso desenvolver o meu estudante para que ele se torne autônomo. E protagonista, eu preciso dar esse lugar a ele. Eu preciso dar voz para que o meu estudante, de fato, tenha lugar nesse espaço do aprender, para que ele se torne um protagonista. E aí, nas notas da apresentação desse slide, vocês vão ver depois que traz bastante elementos e fortalecendo muito essa ideia do professor como mediador do conhecimento e o quanto esse papel é importante no processo de aprendizagem. Gostaria de convidar você, Patrícia, para ler para nós esse slide e trazer os seus apontamentos a partir dele. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios em uma situação relevante para o estudante, proposta pelo professor. Nesse processo, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados a seus conhecimentos. As condições para que ocorra uma aprendizagem significativa são a adoção de materiais e estratégias potencialmente criativas por parte do docente e a predisposição para aprender por parte do estudante. Bom, para mim tem a ver, né, para uma aprendizagem se tornar significativa, tem a ver com o quanto ela é relevante para aquela realidade, né? O quanto nós conseguimos mostrar que determinado conhecimento ou estrutura, né, de pensamento, pode contribuir em resolução de problemas do cotidiano. Então, usar estratégias criativas são necessárias para que a gente possa abarcar essa realidade. Às vezes a gente tem a potência de uma estratégia, né, muito significativa, muito importante, mas o professor mesmo não faz aquelas ligas, né, e aí a gente não alcança o nível da aprendizagem significativa. Quando a gente falou das estratégias de aprendizagem, né, dos jeitos de aprender, a gente falou de uma arquitetura cerebral, né, e ela vai se construindo conforme os desafios. A aprendizagem significativa, ela está relacionada às diferentes oportunidades de aproximação com o conhecimento, né. Então é disso que vem essa predisposição para aprender. Então a gente vai passar aqui, se fosse esmiuçar, por motivação, né, que ela é um elemento, um fator que pode ser provocado, mas ela é interna. Então a Exatamente. gente precisa estar fazendo essa relação o tempo todo. Por isso, criar condição, né, eu acho que para mim seria o que destacaria aqui para os meus professores, né, criar as condições é muito importante,
A gente tem mania de ficar preso na lista de conteúdo e querer repassar, né, e isso não garante uma aprendizagem significativa. Acho que eu faria esse link aí com a relação. Obrigada, Patrícia. É isso mesmo, né, gente? E ter muita clareza do seguinte: qual é o meu papel nesse processo? A gente não pode perder de vista que é uma relação, é a relação professor-aluno. Então, da mesma maneira que eu, enquanto professor, cabe a mim, a partir do meu planejamento cuidadoso, a escolha das estratégias que sejam potencialmente criativas, que vá favorecer o engajamento do meu estudante, isso cabe a mim. Mas a predisposição para o aprender é por parte do nosso estudante. E é como a Patrícia trouxe, né? Embora a gente possa motivar o outro, mas essa motivação que vai gerar engajamento, ela é interna. Eu preciso estar predisposto ao aprender. E aqui também, esse slide é muito legal para a gente sempre associar, né? A aprendizagem significativa, eu tenho que sempre lembrar que meu aluno ele não vai chegar sem nenhum conhecimento prévio, né? E o quanto eu buscar isso, eu buscar validar esse conhecimento prévio do meu estudante em situações que sejam contextualizadas, que sejam relevantes para a realidade daquele estudante, isso por si só já vai se constituir em algo motivador e engajador para a aprendizagem. Então, é nesse sentido. E aí, vocês mesmos falaram, né, as metodologias ativas, e aí a gente também pensa que a questão da avaliação como parte, né, do processo de ensino-aprendizagem do planejamento. É a gente olhar para a avaliação para além de momentos de diagnóstico da aprendizagem, né? Quando eu olho para a avaliação na perspectiva da avaliação formativa, aquela avaliação que é parte do processo, eu redireciono o meu olhar para a aprendizagem do meu estudante. Então, avaliar nessa perspectiva da avaliação como parte está profundamente conectado com o tipo de experiência que será ofertado aos estudantes, para que os resultados sejam cada vez mais conectados às suas necessidades. É o que a Patrícia trouxe falando da relevância, aquilo que é relevante, aquilo que faz sentido para o meu estudante, né? Então, quando eu busco a avaliação nessa perspectiva de uma avaliação formativa, que é parte do processo de ensino e aprendizagem, é parte do meu planejamento, eu vou buscar oportunizar para os meus estudantes diferentes formas dele experimentar esse conhecimento e se apropriar desse conhecimento, porque ele, de alguma forma, ele faz sentido, ele está conectado às suas necessidades, ele possibilita o desenvolvimento de habilidades. Desenhar experiências de aprendizagem transforma o papel do professor, que deixa de ser alguém que transmite conteúdos e verifica se eles foram apreendidos para um designer de percursos educacionais. Olha essa expressão, gente. Designer de percursos educacionais. Designer no sentido realmente de quem desenha, de quem está preocupado com todo o trajeto percorrido pelo estudante, né? Que vai olhar para o percurso como um todo, não apenas lá no fim daquele percurso, que vai conseguir acompanhar essa caminhada, esse percurso de aprendizagem e ofertando aos seus estudantes diferentes experiências para se apropriar daquele conhecimento que está sendo trabalhado, para desenvolver aquela habilidade necessária para a sua aprendizagem. Para desenhar esses percursos, é importante que o educador tenha dados em mãos, dados que são obtidos por meio de uma avaliação formativa, em que os estudantes podem ser estimulados a entrar em contato com diferentes experiências de aprendizagem. E aí eu trago a sua fala, João Pedro, quando você falou, não, o professor não tem 100 pontos para avaliar, ele tem 200 se ele olhar nas possibilidades de retomada desses conteúdos, né, desses objetivos de aprendizagem, na perspectiva da avaliação formativa, porque ele vai retomar, ele vai recompor a aprendizagem, ele vai fazer recuperação, e nisso ele vai fazer o quê? Ele vai buscar outras maneiras de estimular os seus estudantes, de promover o engajamento, de favorecer, de potencializar a aprendizagem. Então, é nessa ideia que a gente traz esse olhar desse professor como um designer dos percursos educacionais. É esse professor que olha para o percurso como um todo e que dá o valor para o percurso
tanto quanto para o produto final, para a entrega esperada por parte do nosso estudante. E o quanto isso é importante, né, gente? O quanto é essencial. E é lógico que quando eu faço a escolha de uma metodologia ativa, eu estou facilitando que os caminhos percorridos pelo meu estudante seja no lugar de um estudante corresponsável pela aprendizagem, seja de um estudante ativo, participativo, mas que também questiona, né, que também faz parte, que também colabora. Então, é nessa ideia que a gente precisa pensar a avaliação, né, e pensando, inclusive, na implementação já, né, trazer essa provocação, né, você tem que ir lá, tantos por cento da nota é a prova Paraná, ótimo, mas estamos falando de avaliação formativa. Você tinha um instrumento muito bem constituído, a prova Paraná. Ela te revelou dados, os resultados te trouxeram dados. Vamos humanizar esses dados, vamos olhar para esses dados, entendendo quem são esses estudantes e buscar novas estratégias para recuperação, para retomada, né? Eu acho que é nessa perspectiva que a gente trabalha a avaliação formativa. E vocês trouxeram alguns exemplos de metodologias ativas e que eu trago aqui também como possibilidade para a gente pensar a retomada de conteúdos. Então, olha só, metodologias ativas como estratégias para a retomada de conteúdos na perspectiva de uma avaliação formativa. Então, eu fiz uma prova Paraná foi meu instrumento avaliativo. Agora eu vou utilizar uma metodologia ativa para retomada e recuperação dos descritores de menor acerto, por exemplo. Então, eu posso usar como recurso rotação por estações de aprendizagem, a Valquíria trouxe isso como exemplo lá no chat. Aprendizagem baseada em problemas, né? A gente pode trazer situações, problemas, como forma de retomada. Eu posso, a partir de um estudo de caso, apresentar uma situação, problema. Eu trago aqui a gamificação também, quando a gente traz elementos de jogos, isso por si só já é um fator de engajamento do nosso estudante. Tanto Rosemília quanto Valquíria trouxeram também a sala de aula invertida. Então, aqui eu trago para vocês 3 possibilidades, né, para a gente, até para vocês trazerem essa conversa junto aos seus cursistas, de como algumas metodologias ativas, elas podem ser ferramentas importantes na hora de eu pensar a retomada dos conteúdos abordados e avaliados no instrumento avaliativo proposto, e como eu posso usar isso em prol de uma recuperação, de uma recomposição das aprendizagens. Ali nas notas da apresentação, vocês têm algumas definições em linhas gerais de cada uma dessas metodologias, e elas nós vamos trazer como referencial para o nosso momento do Em Ação. O nosso momento do Em Ação aqui, gente, hoje ele será em grupo, ele será nas salas temáticas. E olha qual que é a ideia aqui. A ideia é que no grupo, colaborativamente, os cursistas, e vocês irão fazer isso também, eles possam discutir como eles podem promover uma retomada de conteúdos com seus estudantes usando uma metodologia ativa. A ideia aqui é justamente, eu sou professor de história, com professor de matemática, com pedagogo, com professor de ciências, cada um tem, dentro do seu componente curricular, os conteúdos que ele já, os objetivos de aprendizagem que ele já selecionou para avaliar lá no seu instrumento avaliativo da implementação, mas aqui a ideia não é discutir a partir do meu componente curricular, dos meus objetivos de aprendizagem, mas é a partir do uso de estratégias para retomar o conteúdo. Qual é a melhor forma? E a ideia essencial aqui nesse nosso Em Ação é que os cursistas possam, na sala temática, a partir de experiências exitosas, trocar ideias e, de forma colaborativa, pensar a outra parte do seu plano de ação. Como ele vai propor estratégias para a retomada dos conteúdos para a recuperação. Isso é parte do plano de ação. Então, nas salas temáticas, aqui, vocês vão ver, eu vou compartilhar aqui, por favor, gente, esse é o documento que eu vou compartilhar o link com vocês, que vocês irão abrir, tá? Ninguém faz cópia do documento, não, ele é um documento colaborativo, que a gente vai utilizar de forma que todo mundo terá acesso, até para poder olhar a contribuição dos outros grupos. Lá nas suas salas, vocês vão ter um documento que está organizado em 4 grupos, mas que aqui a gente vai se dividir em 2, porque nós temos um grupo menor, tá bom? Enquanto eu vou fazendo essas organizações, Cláudia, por favor.
Bom dia, gente. Professora Angelita, é o seguinte, eu vi mesmo que lá no plano de ação, quer dizer, desde o início, né? Está lá, Uhum. então, a atividade de retomada, né? De conteúdos. Deixa eu até abrir o meu aqui, eu não me lembro se tem se ele precisa colocar a atividade de avaliação de recuperação. Ele Deixa eu pode ver. pôr a proposta. Aham. Ele Como é que pode pôr ele a vai... proposta. Isso, ó, como é que ele vai fazer a retomada e como ele vai fazer a proposta de recuperação. Diferente, Cláudia, do instrumento avaliativo, que ele elabora o instrumento, que pode ser elaborar os critérios para a realização de um trabalho de pesquisa, pode ser o instrumento prova. Aqui, ele não precisa elaborar um novo instrumento, ele pode descrever o comando. Como ele vai promover a recuperação, como ele vai fazer a avaliação a partir dessa estratégia, que é o exercício que nós vamos fazer aqui. Então, a ideia é justamente essa. Eu acabei de colocar no chat o link do documento, fixei ele ali para que vocês possam abrir. E aí, qual que é o nosso exercício nesse momento aqui, ó? Lá nas salas temáticas, a ideia é que vocês possam. Aqui nós temos o comando da ação, olha. Então, vocês vão selecionar quem vai ser o redator e o orador, e aí vocês vão escolher uma das metodologias. Eu trouxe aqui as mais conhecidas, né? A rotação por estações de aprendizagem, a aprendizagem baseada em problemas ou a gamificação, mas vocês podem perfeitamente escolher uma outra metodologia ativa, sintam-se muito à vontade para isso. Aí, como é que vocês vão usar? Estratégias para a retomada dos conteúdos. Como é que eu posso, a partir dessa metodologia, né, fazer a retomada? Vocês vão descrever aqui o passo a passo de como vocês vão se utilizar dessa metodologia para a retomada dos conteúdos. E aqui na segunda coluna, como é que, a partir dessa metodologia, você vai promover a avaliação dos estudantes? Então, aqui a ideia é, nos grupos, que vocês possam instigar os seus cursistas a pensarem de forma colaborativa a última parte do plano de ação. Ah, gente, olha, eu não tinha pensado que, de repente, eu posso usar a rotação por estações. E como é que a gente pode usar? De tal e tal maneira. É claro que depois, cada um no seu plano de ação, vai trazer a sua especificidade para esse trabalho. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir vocês em duas salas, uma vai ficar aqui na sala principal para manter a gravação, e a outra vai se deslocar, tá bom? E aí, para a gente poder trabalhar, aqui eu vou deixar um tempinho um pouquinho menor para vocês, tá? Em vez de 20 minutos, que é a proposta, eu vou deixar 15, para que vocês possam discutir, selecionar aí quem será o orador e o relator do seu grupo. Por favor, Rosemília. Pro, a metodologia de ensino, né, a metodologia ativa, ela precisa aparecer no nosso plano de implementação na parte da retomada de conteúdo, certo? Uhum. Não sempre só uma aula expositiva e o professor vai lá e aplica novamente, tipo, quase a mesma avaliação, correto? Exatamente, Rosemília, o desafio é exatamente esse, é fazer diferente. Eu acho que é bem nessa ideia mesmo, perfeito. É vocês poderem instigar o seu professor a sair desse lugar e pensar de forma diferente, estratégias diferentes, usando metodologia ativa como forma de avaliação. É esse o exercício mesmo. Por favor, Cláudia. Professora, no caso, esses dois campos, estratégias para retomada dos conteúdos e proposta de avaliação da aprendizagem, eles estão contemplados no plano de ação, esses dois campos? Exatamente, estão. Uhum. É isso mesmo. Mas essa atividade da semana que vem, ele não vai fazer sozinho, ele vai fazer em grupo? Isso, que é o que eu vou separar vocês agora para fazer. Então, a ideia é que eles possam, juntos, pensar como retomar esses conteúdos a partir de uma metodologia ativa, e depois, qual que é o único exercício que o cursista vai fazer? Ele vai levar essa discussão para aquele conteúdo que ele trabalhou, que ele abordou, que ele vai retomar, mas ele vai construir colaborativamente a estratégia. Como é que eu uso essa metodologia? Como é que eu posso aplicar lá com os meus estudantes? Isso eles vão pensar colaborativamente. E é o que vocês vão fazer agora. Eu vou abrir as salas temáticas, uma sala vai, uma sala fica, e daqui 15 minutos a gente volta a conversar. Mas antes, Clarice, por favor. O conteúdo nesse momento, aqui nessa atividade, ele não precisa ser citado, né? Não. E pensar numa estratégia independente da aula que foi escolhida,
dos objetivos propostos lá no plano que é a nossa atividade, certo? Isso mesmo, Então, aqui certíssimo. não é, porque como eles vão estar misturados, né? Isso, a ideia não é o conteúdo, não é o objetivo de aprendizagem, e isso cada um tem que ter clareza do seu. O objetivo aqui é a estratégia, é como é que eu posso utilizar uma metodologia ativa como estratégia para retomada de conteúdos e avaliação para recuperação. Porque quando eu entender isso, eu consigo depois adequar, customizar para o meu componente curricular. Gente, estou mandando vocês para a sala, uma sala fica e a outra se desloca, tá bom? E aí eu fico aqui, o Renan acompanha o grupo que vai para a sala temática. Bom trabalho. Aqui, eu vou interromper o compartilhamento, gente. Eu só estou aqui mesmo para observar. Com vocês, abrir o documento, quem vai ser o redator, o orador, vocês são o grupo 1, e o grupo que se deslocou lá é o grupo 2, tá bom? João Pedro, você falou alguma coisa? Não, ainda não. Tô com uma tosse aí que eu peguei e tô sofrendo com ela de vez em quando. Eu também. Eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar. Posso escrevendo, Val? Pode sim. Eu vou compartilhando e vou escrevendo. Então tá, já temos a redatora e uma compartilhadora. Eu caio fora e a Regiane vira oradora. Então tá bom. Então, nós não vamos pensar no conteúdo, né? Pelo que elas falaram. É só para pensar de forma geral. Eu gosto bastante da competição, de retomar, mas não sei o que vocês acham, assim, de duas equipes na sala e fazer uma competição, não sei o que seria isso na ideia. Daí seria gamificação? Daí você ia usar a gamificação para poder fazer uma seria uma ideia. É legal. Eu tinha pensado nisso também. Inclusive, eu tinha pensado especialmente para aqueles mais resistentes que insistem na prova. Né? Quem insiste na prova, aí eu acho que a retomada, né, poderia, de repente, trabalhar novamente a prova corrigida em sala de aula e usar a gamificação, né, de repente jogar a mesma avaliação ou adaptar, né, para o quizzes e fazer a recuperação no quizzes. Era uma das coisas que eu tinha pensado para argumentar aqueles que acham que é difícil fugir desse lugar comum da prova, né, que não vão fazer uma atividade diferente. Assim, para quem vai fazer prova, eu tinha pensado nesse sentido. Quem já vai fazer uma metodologia diferente, com uma estratégia de avaliação, aí eu não pensei ainda, né? Eu estava pensando principalmente nos mais resistentes. Mas é bom, é uma boa ideia. Porque aí a retomada, se você lança ali, que geralmente na sala eu coloco 2 grupos, aí o grupo, eu lanço uma questão sobre o conteúdo. Aí o grupo 1, se ele sabe, ele responde, ou ele passa para o outro. E daí quem erra, né, responde errado, o outro tenta explicar onde que está o erro. Seria mais ou menos isso, o que eu faço na sala. Dá bem, assim, bastante certo, eles gostam, entendem, é aquele que sabe melhor acaba explicando, não, isso aí não é porque é tal coisa, né? Eu já estava pensando até nessa atividade que eu deixei, né? Tem aquele WordWall que eu uso bastante no português ali com as atividades, aí a gente coloca no Educatron e vai lançando ali, fazendo por equipes também, competição. Eles gostam. Divide menino-menina também, dá para fazer, através do conteúdo que a gente trabalhou, né, para retomar. Está aparecendo que eu estou escrevendo? Vê se vocês estão recordando. Não, está aparecendo a primeira página. Está aparecendo o comando. Dá uma olhada. A Val que tem que... Baixar.
Agora apareceu ali que você riscou a gamificação. Então, os alunos corrigem a resposta do grupo anterior ou do grupo, é isso? É. É isso, mais ou menos, só que você tinha pensado? Isso, quando lança pergunta, né? Daí se erra, o outro explica. É mais ou menos assim que a gente faz, né? Tá, então ficaria a correção da prova, ou coloca assim, para os professores que realizaram uma prova. Pode Eu acho que em deixar. qualquer atividade avaliativa, porque você vai retomar o conteúdo, né? Por exemplo, os meus estão fazendo uma atividade em dupla de pesquisa. Eles estão trabalhando com as características dos gêneros. Então, eles têm o gênero e têm que colocar as características. Aí, depois, você faria uma gamificação assim, por exemplo, o gênero notícia traz na manchete qual tempo verbal. Daí, o grupo responde, é presente. Ele acertou. Ponto. Não é não. Respondeu passado. Não. Outra equipe quer explicar, não, é presente, para aproximar. Seria mais ou menos essa interação. Não sei se deu para entender, se ficou confuso. E aí é independente de quem se fez antes prova ou um trabalho, né, Valdirene? É esse o exercício. É a retomada de conteúdos, independente do instrumento anterior, né? Se foi uma prova, se foi um trabalho de pesquisa, como eu posso, a partir de vocês, escolher a gamificação. Como é que eu vou usar a gamificação para retomada e como eu posso, a partir da gamificação, avaliar a aprendizagem do meu estudante. E, claro, né, gente, consequentemente, aquela nota vai melhorar, vai mudar ou não, né? Dependendo da situação e do contexto. Certo, então veja se ficou certo aí, é isso, meninas? E João Pedro? Realizar a correção da avaliação, aí ficou de forma geral, que pode ser a prova, pode ser o seminário, como a Val disse, e em seguida realizar a gamificação como metodologia ativa. Aí a proposta de avaliação é gamificação dirigida. Os alunos corrigem a resposta que o grupo anterior der, é isso? É isso? Que o grupo anterior não acertou? Não acertar? Não acertar? Porque daí você vai trazer questões diferentes sobre o conteúdo. E eles vão responder. Se responder errado, o outro grupo vai corrigir. E se não tiver isso, aí entra o professor, né? Não é bem assim. Com os meus, eu estou pegando as respostas que eles deram, para eles falarem se está certo ou errado, sem eles saberem de quem é. E aí faz essa retomada. Esse aqui colocou isso aqui como sujeito composto. Vocês acham que está certo? Esse grupo aqui, não está. Esse daí só tem um núcleo, sabe? Esses conteúdos que são mais complicados, eu estou na língua portuguesa. E depois, o que eu estou fazendo? Estou pegando um texto do Bullying, estou separando várias frases. Aí, para eles encaixar, cada grupo. Então, eu tenho lá um exemplo, por exemplo, de sujeito simples. Eles têm que encaixar. Se errar, o outro grupo vai e corrige. Seria mais ou menos esse tipo de gamificação, sabe? Simples, mas que agita um pouquinho. Certo, então, tanto pode ser o Ordral, como a Regiane falou, como pode ser, eu esqueci o nome daquela gamificação que nós não usamos, tecnologia, gamificação o quê, gente? Analógica? Analógica? Vou escrever aqui, tá? Enquanto está escrevendo e a Valdirene estava falando, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu sempre, antes da redação Paraná, né, de ser digitada e tal, eu sempre me preocupei bastante. Sempre trabalhei com ensino médio e me preocupei muito com a produção de textos escritos à mão.
preparatório para vestibular e para Enem. E teve uma vez que eu elaborei um projetinho, naquela época falava projeto, né? Depois que eu fui já descobri que é uma metodologia ativa, na verdade. Eu fiz um projetinho que eu chamei de monitoria de redação. Aí eu escolhi alguns monitores por mês ou por trimestre que iriam corrigir. A redação passaria por, no mínimo, 2 correções, né? Que seria 2 estudantes e se fosse necessário, para uma terceira correção, que seria a minha daí. Aí eu passava para eles uma planilhazinha com os critérios, né? O que tinha que fazer para ganhar o 2 naquele critério, o que era 1 e quando que seria 0. E aí eles tinham que colocar no quadrinho e depois entregar a redação, passar para outra pessoa corrigir, ver se ia destoar muito. E foi uma experiência bem bacana assim, no momento. Teve época que eu pude até trocar de escola para escola, pegar as redações de uma escola, levar para outra, que eu trabalhava em escolas diferentes, e fazer assim. Agora, uma das coisas que eu percebo, não sei se eu sou muito chato, muito intransigente nesse sentido, preconceituoso até, mas a questão como algumas pessoas são adversas em não aceitar a avaliação de um outro, né? A opinião do outro. A correção. Exatamente. Eu vejo entre nós, professores, como é difícil, às vezes. Eu sou da área de língua portuguesa e eu escrevo textos, gosto muito de escrever, mas sempre gosto de dar para uma outra pessoa, nem que não seja especialista. Dou para minha filha ler aqui, para minha esposa ler, antes de eu publicar, de eu falar alguma coisa, né? Porque o olhar do outro sobre aquilo que a gente está fazendo é diferente. E mesmo que ele não seja especialista, ele consegue ver algumas coisas que a gente, por orgulho, vaidade, sei lá o que, não consegue ver. E assim, nesse projetinho que eu fiz de monitoria, eu percebi nos estudantes como existe isso também, a relutância, assim, como era difícil para eles aceitar a correção de um outro, né? Porque achava que não era o do professor. Até o do professor muitas vezes não aceita, né? Ô, professor, por que você me deu errado aqui? Professor, por que você me deu essa nota? Então, essa observação que eu queria fazer, né? Quando a gente propõe esse tipo de atividade, né? Que sempre tem uns intransigentezinhos no meio que não querem aceitar, às vezes, né? A correção do outro. Eu percebi isso ano passado, quando eu estava trabalhando, João Pedro, com o PMA, e aí a gente estava ajudando o professor, né, de língua portuguesa nessa parte das redações. E aí os meninos achavam assim, mas por que está errado? Porque você fugiu, porque aqui você não... Os parágrafos, eles não estão se conversando. Como não estão conversando? Eu falei, ó, aqui você colocou isso, aqui você mudou o assunto, aí você voltou, mas essa outra parte não teve nexo, você não citou em nenhum momento, né? E realmente, eu falei, você quer que eu corrija ou você vai continuar errando? Bem isso mesmo. Regiane, por que você chegou tão tarde aquele dia? Não entendi. Porque nós ficamos ainda quarta-feira até a noite lá, ficamos até às 18 no hotel. Entendi. A gente ficou passeando mais um pouco. Legal. E a gente pegou o nosso ônibus, nós viemos de ônibus de linha, pegamos ele às 8h30 da noite. Aí amanhecemos aqui, né, em Ponta Grossa, às 8h30 também, para pegar um ônibus aqui para Tibagi. Eu cheguei 10h30 da manhã. Porque eu achava que eu era a pessoa que estivesse mais longe. Eu falei, me explica, o que aconteceu, será? Aí imaginei que fosse isso mesmo. Não, o meu é longe, mas nem tanto. A gente estendeu um pouquinho mais o passeio. Passeamos à tarde. Não sei se não pegamos um Covid lá, porque a minha colega positivou ontem para Covid, foi ali para o hospital. E eu tô com uma tosse também, uma moleza. Não sei se não vou ter que fazer também um teste. A minha colega de quarto, de uma das que estavam juntos,
Foi ontem positivou ali. Então, meu Deus do céu, só falta. Meu Deus, na cidade que a emergência está sendo dengue, vocês arrumam Covid? Ela Ai, que incrível! foi pro hospital ontem pensando em dengue. Falou que estava com dor no corpo e tudo mais. Primeira coisa, fizeram o teste de dengue dela. Não deu. Aí ela ficou lá e tal. Resolveram fazer o do Covid. Era Covid. Mas eu não acredito. Nossa, meu Deus do céu. Mas não vai ser, não. Fique tranquilo. Não, tomara que não. Não. Ó, os nossos colegas já vão retornar. Aí eu vou só pedir a gentileza de quem está compartilhando tela, acho que é você, né, Valdirene? De você só interromper que daí eu compartilho para dinamizar o nosso momento de compartilhamento, né? Ficou mesmo, Regiane, para apresentar, né? É isso mesmo, né? A gente não terminou, professora. E foram abduzidos com sucesso, pelo menos? Sim. Que bom, gente. Aqui lembrem-se que o nosso tempo no papo formativo ele acaba sempre sendo reduzido, mas o que é importante é que vocês vivenciem, que vocês possam buscar a partir da ação modelar possibilidades de junto com seus cursistas orientar esse momento que é tão importante e sempre direcionando assim, fazer com que esse momento seja muito proveitoso, porque ele vai levar para o seu plano de ação, de forma colaborativa, ele vai poder conversar. Então, aqui, já caminhando, né, para o final do nosso tempo, do nosso papo formativo, então vamos ver o que foi possível das discussões, a gente começa aqui no grupo 1, a Regiane é a oradora do grupo, para você compartilhar, então, contar para o grupo 2 o resultado das discussões de vocês. Então, nós pensamos, através de uma metodologia ativa da gamificação, tanto pode ser a gamificação do Wordwall ou de algum outro tipo de jogos, assim, usando o Educatron, né, online ali, ou jogos analógicos, pode ser em sala, algum joguinho que você criou com a tua turma, ou então algum tipo de jogos de tabuleiro, ou qualquer coisinha que você tenha. Retomar os conteúdos, pode ser a realização da correção de uma avaliação, se o professor não abre mão de uma avaliação bem tradicional, uma prova, alguma coisa assim, mas depois retomar os conteúdos dessa prova, ou de algo que ele tenha dado, um seminário, alguma coisa, pode ser retomar esses conteúdos através de jogos, da gamificação, e ela pode ser feita assim, em grupos, dividindo, o aluno responde, a outra equipe, se ele errar, a outra equipe pode corrigir o que ele falou, se souber a resposta certa, dizer por que ele errou, fazer assim em forma de competição, porque a gente sabe que daí fica mais leve, eles gostam, nem percebe que estão retomando os conteúdos, e assim acabam assim, revisando sem nem perceber o peso daquela revisão e daquela retomada. Então, a gente escolheu ali a gamificação para isso, tanto analógica como tecnológica, e pode ser feita a partir de qualquer tipo de avaliação que tenha sido utilizada. Muito obrigada, Regiane. E agora eu convido para compartilhar com a gente a Patrícia, que é a oradora do grupo 2, o que foi que vocês já escolheram uma outra metodologia, olha como é rico isso, né? A rotação por estações de aprendizagem, então conta para nós aí o resultado do trabalho do grupo. Eu acho que o mais interessante, e a gente foi abduzido ali, foi a importância de discutir em grupo formas de planejar, né, essa metodologia ativa aí, que ela é formativa, né, e que permite também uma avaliação dos processos. Então, eu achei bem interessante a gente pensar em a essência da rotação por estações, né, e formas diferentes aqui de organizar. Então, nosso grupo trouxe
a partir de uma oportunidade de retomada, né, de descritores, ou seja, de habilidades e competências para a realização aí de uma reflexão, poderia tanto ser a partir de questões da prova Paraná, ou até a avaliação do cotidiano, né, foi essa discussão ali no grupo. Então, a gente ofereceria, né, numa primeira estação, feedback para sensibilização das questões de menor acerto, a fim de observar o que era exigido e o que se esperava, e por meio dos descritores de menor acerto, né, fazer uma discussão daquilo que já foi resolvido. A segunda estação, resolução de uma situação problema, similar, né, a de menor acerto na primeira estação, e aqui a gente estava ali na hora de discutir que recursos a gente teria disponíveis. Então, o Renan até sugeriu que a gente poderia trazer gamificação para uma delas, a gente poderia fazer resolução de problema em pares, retomada de conteúdos e mapas, né? Tinha aqui ainda uma variedade de instrumentos e de estratégias dentro da rotação que podem contribuir. E a terceira estação, resolução de quizzes, né, com um ponto já definido aqui, gamificação, e compartilhamento da resolução com os demais colegas daquela estação. E aí a nossa avaliação seria uma proposta de avaliação formativa e processual por meio de rúbricas formalizadas previamente, né, em que o professor faz observação da capacidade do aluno em resolver a situação com autonomia por meio do que vivenciou durante as estações ali. Então, as discussões e tudo isso poderia estar, talvez, previsto aí nessas rubricas de aprendizagem. E foi isso, fomos até aí. Obrigada. E que foi muito bom. Foi mágica, né? Captar ali as questões e colocar. E eu acho que o exercício é exatamente esse, né? A gente não é trabalhar com a finalidade, eu tenho que finalizar tudo, mas é tornar o tempo da sala temática produtivo, que foi o que vocês fizeram, né? De discutir, de pensar possibilidades da rotação por estações, nessa perspectiva da retomada de conteúdos para uma recuperação. Acho que é esse o exercício. Eu agradeço os dois grupos pelo compartilhamento, dois olhares diferentes. Vejam que é um documento compartilhado, então todo mundo tem acesso, são ideias que são importantes. Rosemília? Para eu caminhar para encerrar meu papo formativo e entregar para vocês. Isso, eu queria perguntar exatamente sobre a questão da rotação por estações, porque normalmente, quando a gente faz essa rotação e divide os grupos, não necessariamente todo mundo vai começar com a estação 1, né? Porque se são 5 grupos, então foi eu estou falando porque, assim, a gente pode fazer uma rotação por estações adaptada, né? Porque eu só estou me antecipando, caso alguém venha fazer alguma pergunta, alguma inferência sobre essa situação. Então, eu posso até falar sobre isso, certo, Pro? Certíssimo, Rosemília. A ideia é sempre assim, ó, rotação por estações. O aluno tem que ter condições de dar conta, independente da estação onde ele comece. Se é da 5, da 3, da 2, da 1, da 4, essas estações, elas são independentes e o desafio que está proposto ali, ele resolve sem precisar de nenhuma ação prévia das outras estações. Isso é algo que é bem importante deixar claro mesmo para os cursistas, né? Que a rotação por estações, elas não podem ter um fio que exija uma prévia. Cada estação tem que existir por si só, e ele consiga transitar em todas elas, onde ele vai apresentar a mesma temática, mas de formas diferentes. É nessa a ideia. Gente, só para a gente finalizar esse nosso momento, eu só vou mostrar para vocês, tá? Até para a gente cuidar bem do nosso tempo juntos aqui, que é só no sentido mesmo de sinalizar para vocês os slides que seguem, né, pós esse momento nosso aqui, que foi. Então, depois desse momento do Em Ação, lá vocês terão um momento de compartilhamento. Cuidem na gestão do tempo, para que, se vocês vão trabalhar com 4 grupos, ou de repente 3, né, vai depender do número de cursistas e da forma que você também, formador, consegue otimizar melhor essa organização das salas temáticas, mas que vocês possam oportunizar que o orador de cada grupo tenha uns minutos para fazer essa partilha, né, de trazer o que foi discutido, a metodologia escolhida, e como eles pensaram essa estratégia como retomada e avaliação. E aqui na sequência a gente tem esse momento do colocando em prática, que é sempre o momento de lembrar sobre as atividades avaliativas,
também seria interessante se vocês conseguirem já, combina antes com o cursista de alguém que já tenha avançado no seu planejamento de implementação, que possa compartilhar com a turma, né, como é que ele já planejou, já organizou seu plano de ação, já está em andamento essa implementação, é um momento legal. Link já está no chat do Contribua Conosco, temos aqui o Saiba Mais, que é sempre legal de explorar, e eu não vou fazer a síntese da reunião com vocês, porque vocês têm uma reunião para ser continuada agora com a Clarice ainda, e eu quero agradecer muito, né? Eu acho que para nós aqui a síntese da reunião, ela vai acontecendo nos laços que vão sendo dados no decorrer desse papo formativo, nas contribuições que vocês vêm trazendo. Gente, muito obrigada, é sempre uma delícia trabalhar com vocês, uma boa semana, que seja abençoada de muita luz. Cuidem-se, fiquem bem. Uma boa reunião com a Clarice e nós nos vemos no próximo Papo Formativo. Muito obrigada por cada momento de troca. Hoje foi muito rico, viu? Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Vou encerrar a gravação da nossa reunião aqui.